Bom dia a todas e todos. Queria dizer, primeiramente, para o grupo, que nós estamos agora aqui vivendo um momento histórico. É difícil, muitas vezes, para a gente se ver fazendo a história. Mas hoje, nesse exato momento, nós estamos fazendo a história de Angra dos Reis, a história de uma universidade pública que vai para a rua, que vai para o enfrentamento, a história de uma educação popular que vai para a luta. Nós estamos fazendo hoje história, tanto a Universidade Pública Brasileira, aqui em Angra dos Reis, quanto a própria cidade de Angra dos Reis. E eu vou dividir aqui a minha fala, em 3 momentos, dentro da nossa metodologia, que vocês viram lá no site que a gente enviou, em 3 momentos. Eu vou fazer uma contextualização, porque o eixo é esse, contexto histórico, e história. O objetivo, meu e do Mário, é da gente fazer uma contextualização diferente dessas que a gente conhece, embora valoriza. Mas é diferente dessa, porque a nossa proposta é, ao fazer essa análise, é a gente abrir o corpo que está fechado, como disse o texto do Taíde, e expor as próprias vísceras. Porque é assim que é. Isso é Racionais. Tá? O segundo momento da minha fala, eu vou tentar, de alguma forma, falar um pouco da estrutura, da estrutura dos textos e de uma categoria que a gente vem trabalhando, que é a categoria de narrativa visceral. E, por último, eu vou tentar, se ali a claridade der, é um exercício de leitura, ou seja, uma tentativa de prática, de leitura e de análise textual. Bom, eu vou focar em 3 momentos, final da década de 70, um pouco da década de 80 e década de 90, que é, de fato, o auge desse contexto dos textos de hoje, do Racionais. É muito importante a gente perceber, e isso mesmo professores de história de Angra dos Reis, às vezes não conseguem perceber, qual é o papel de Angra dos Reis, nessa cidade que nós estamos, que muitos de vocês nasceram, qual é a importância de Angra dos Reis na história desse encarceramento, da criminologia, de todo esse processo que tomou o Brasil e que nós estamos vivendo já há algum tempo. Embora a gente não perceba, mas Angra dos Reis é o útero daquilo que a gente chama hoje como categoria de facção. Daquilo que a gente chama, ou que costumou se chamar de organização criminosa. Angra dos Reis é aqui que nasce isso. Nasce mais especificamente na Ilha Grande. Então é aqui que nasce a primeira ideia e categoria de que os grupos que dentro de um capitalismo de dependência perceberam que tinham que partir para um outro tipo de prática, e não vou entrar aqui em juízo de valor, mas perceberam que tinha que partir para um outro tipo de prática. E aí, quando eu falo isso, às vezes o nosso imaginário racista e favelofóbico pensa logo, sei, foi os grupos de traficantes. Lembre-se que aqui foi o útero disso, mas nós tivemos uma gestação de gêmeos, no mínimo, porque foi uma classe média junto com a favela que criou essa porra toda. Lembre bem, que foi os que foram banidos da luta política, que foi para Ilha Grande, o presídio, junto com a favela que estava lá, e as quebradas. Então foi disso. Então o útero Angra dos Reis gerou o que a gente tem hoje a partir de irmãos gêmeos. Então esse é o primeiro momento do contexto histórico que a gente precisa pensar. Tudo que eu estou falando aqui, embora o diálogo e a carga mais forte vai estar na minha visceralidade, no entanto, eu não abro mão de estar com as fontes
e com as categorias. Porque essas ferramentas são importantes para a gente fazer aquilo que a professora e intelectual negra, jovem, né, nos ensinou num daqueles links que eu passei para você, né? Ela nos ensinou racionais, nos ensinou a organizar o ódio. Não é isso? Racionais nos ensinou a organizar o ódio. Bom, o que foi o final da década de 70, para que a gente possa perceber nessa perspectiva que eu estou me propondo aqui? É importante dizer que eu vou estar falando, e a minha visceralidade, a minha narrativa, está vinculada, está localizada. Está localizada no Rio de Janeiro, está localizada numa região específica, que é a favela da Rocinha e algumas favelas adjacentes, ou seja, as favelas privilegiadas. As favelas que estão na beira-mar, as favelas que estão, como a Rocinha, incrustada no território mais caro do Brasil. No caso da Rocinha, São Conrado, Leblon e Gávea. Então, eu estou falando um pouco desse lugar, Pavãozinho, Cantagalo, do nosso saudosíssimo, que será a extensão aqui também, depois dessa, o nosso saudosíssimo Bezerra da Silva, que é a nossa próxima extensão aqui depois dessa, né? Então, Pavão, Tabajara, né? Então, é desses lugares que eu vou estar falando. No entanto, essa, vamos dizer assim, narrativa local nos permite compreender esse global. Nos permite compreender o global. Então, eu vou começar dizendo sobre uma questão que acontecia na década de 70, sobre a própria ideia de hierarquia do tráfico, ou hierarquia da bandidagem, se a gente quiser falar. Hoje, quando se fala em crime organizado, se fala em bandidagem, você olha aqui, vamos falar Lambicada, Sapiatuba, Belém. O primeiro elemento que vem na nossa cabeça, o primeiro, aspas, inimigo da cidade que vem na nossa mente é o traficante. No entanto, não foi sempre assim. Então, por exemplo, na década de 70, quem é mais antigo vai lembrar, mas quem estuda também a história, infelizmente, essa história que eu estou falando aqui não é comum, por causa do distanciamento que eles têm ali, vai saber que na hierarquia, vamos botar assim, na hierarquia do respeito, vamos chamar assim, na hierarquia do respeito, dentro da favela, da quebrada, ou o que seja, ou até mesmo da polícia, né, o topo da bandidagem era o assaltante de banco. Tanto é que a gente teve Lúcio Flávio, vocês lembram disso? Assalto do trem pagador. Então o topo dentro dessas quebradas, cara, é assaltante de banco. Era o topo. Depois vinha ali de forma um pouco complicada, no final da década de 70, a questão dos bicheiros. Só que os bicheiros tinham uma limpeza moral ali, porque é uma questão de ser o presidente da escola, do bloco, não sei o que lá. Então, tinha uma postura de usar uma roupa branca, um terno, não sei o que. Então tinha uma espécie de tentativa de limpeza moral para se misturar, mas tem uma ideia de Al Capone, máfia, não sei o que lá. Não queria se misturar, vamos dizer, aos que não tinham essa, vamos chamar de estirpe, né? Depois, nessa hierarquia que eu estou propondo enquanto hipótese, do que eu vivi também, mas Michel Miss também vai falar um pouco sobre isso, né? Não com essa visceralidade, vinha o assaltante 157, que era o assaltante à mão armada. Depois vinha o ladrão. É muito importante falar do ladrão, porque lá em São Paulo, na Quebrada do Mário, né, principalmente lá dentro do Carandiru, né, essa gíria pegou. Os carcereiros mesmo falavam assim, qual é ladrão? Fala aí ladrão. Racionais falam muito assim. Né? No Rio, isso não pegou muito, nessa época principalmente. Mas, no entanto, no Rio, o ladrão vinha ainda na hierarquia acima do traficante, na década de 70, final de 70. E o ladrão, é muito importante dizer, o ladrão, ele tinha um tom, uma coisa, que era da arte de roubar. Então a narrativa era assim, o cara que bate uma carteira, que ninguém vê. Lá nas áreas de favela, lá que eu falei aqui, as favelas de Zona Sul de praia, a onda era ser o rato de praia. Então, eu mesmo quando era criança, eu ficava escutando as narrativas dos grandes, vamos dizer assim, chamados de grandes roubos artísticos de um rato de praia. Era aquele que o cara passava no meio do gringo, o termo era gringo, pegava uma bolsa assim no meio do gringo, dava tchauzinho pro gringo e embora o gringo não se ligou que foi roubado. Então, o ladrão, a arte de roubar sem ser percebido, ainda vinha numa hierarquia acima do traficante.
né? O traficante, nessa época, final da década de 70, era aquele, ou não tinha disposição de descer para meter um banco, ou então não tinha arte suficiente para encarar um roubo artístico desse. Então o traficante não era muito bem visto não, gente, mesmo dentro da favela. Ele era aquele que, sabe, estava ali, não sei o quê. Então é muito comum, na década de 70, ter guerras dentro da favela, que eram guerras internas. Então, o Bezerra da Silva vai explicar isso numa narrativa, com a música que ele fala: você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu não piso no seu terreno, nem você pisar no meu. Porque tinha muito isso, né? Exatamente porque o poder de fogo e o poder de domínio bélico do território era diminuto para essa galera. No entanto, chega a década de 80, final de 70 e a década de 80. E aí acontece o que eu estou chamando de uma virada. Porque exatamente no final de 70, início de 80, surge uma nova figura no cenário do crime. Surge, entre outros, Pablo Escobar. E Pablo Escobar, ele passa agora a sair da ideia de varejo e vai para o grande atacado. E pela primeira vez chega no Rio, enquanto forma de comércio e de circulação de capital interno das favelas e quebradas, pela primeira vez chega no Rio de Janeiro a cocaína. É incrível isso, porque algumas pessoas falam: não, mas eu lembro que alguém falou que em 78 cheirou um pó, meu avô, meu bisavô. Claro, entre a gente não, porque era tão caro que a nossa genealogia não tinha essa condição e nem frequentava esse tipo de festa. Mas é possível que alguém tenha ido em algum lugar, um avô, um bisavô, que tenha cheirado pó na década de 70 e tal, né? No entanto, isso não era o carro-chefe do comércio das favelas e quebradas, porque não tinha. E sabe como é uma forma fácil da gente comprovar isso que eu estou falando? É o nome do ponto de comércio. Como é que é o nome do ponto de comércio? De quê? É de pó? É boca de fumo. Porque vem antes. Então, o carro-chefe do comércio, por isso que eu falei, é boca de fumo, não era boca de pó. O pó, ele vai chegar depois. Só que quando chega o pó na década de 80, acontece uma desestruturação na dinâmica local das favelas e quebradas. Por quê? Porque se a boca de fumo vendia entre os seus pares, e os seus pares eram os perrapados, os descamisados, os fudidos do sistema capitalista dependente, que é o nosso caso, então, não tem mágica no capitalismo. Se são os fudidos que estão comprando dentro de si, o fluxo de capital vai ser resumido àquilo que está posto nesse lugar. Quando chega a cocaína, a favela e a quebrada é nutrida de um outro cliente. Vem para a favela a classe média. A classe média passa a jogar dentro da favela o dinheiro. E aí, nesse ponto, tem duas hipóteses possíveis para explicar o que eu quero explicar para vocês aqui. Uma hipótese de alguns estudiosos, etc. e tal, é de que foi o aumento do fluxo de capital interno das favelas, com esse dinheiro que veio de fora para dentro, que fez a favela trazer fuzis, trazer o armamento. Ou seja, foi o poder de compra que gerou a entrada da arma pesada para estraçalhar ladrão como papel, como nos ensinou o texto. Essa é uma hipótese. Eu não sou adepto dessa hipótese. Eu me filio a uma outra hipótese. A hipótese que eu me filio tem a ver com intelectuais do porte de Rui Maruarinho e Vânia Bambirra, que vai dizer que nós vivemos num capitalismo de dependência e que por que vivemos nesse capitalismo, querendo ou não, e aí nos ensina Carolina Maria de Jesus, nós vamos ser o quarto de despejo dos países centrais do capitalismo. Então aqui vai escoar o lixo, o que é obsoleto e o que é excedente desses países. Então, na minha hipótese, ao qual eu me filio,
Não foi o poder de uma venda de um papel aqui, um papelzinho de cocaína ali, que fez movimentar o circuito da arma aqui dentro do Rio de Janeiro, mas foi a necessidade do capitalismo de escoar o seu excedente de fuzis e etc., e armamento. E aí, se essa hipótese tiver certa, correta, a gente vai ter, então, uma virada na violência urbana do Rio de Janeiro, à revelia da própria vontade. Porque você passa a armar agora jovens, negros, predominantemente, dentro dos lugares pobres, com ódio, com miséria, com isso tudo que é racionais, vai ensinando para a gente. Você passa agora a armar essa população, esse território, a revelia de qualquer treinamento, a revelia deles próprios, a revelia da vontade. Por quê? Porque é necessário escoar o excedente. Tá? E aí, de onde vem esse excedente de armas? Né? Se a gente pensar de uma forma um pouco ingênua, a gente vai achar que o excedente de armas vem somente, né, por uma questão assim. Não, o sistema capitalismo, os países capitalistas centrais, eles fizeram isso de sacanagem. Eles falaram, não, vamos produzir para botar isso lá no Sapinhatuba para matar jovens negros lá. A gente pode pensar assim de uma maneira ingênua. No entanto, a coisa é mais complexa. Não foi assim. Esses excedentes vieram de contextos criados, não só fora da favela, mas fora do Brasil. Foram criados na Guerra Fria. E um dos elementos, fontes disso, foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um elemento. Então, a guerra começa a se encerrar, década de 80, tem que escoar isso. E aí, escoou para cá. É muito importante prestar atenção também num outro texto do Racionais, quando eles falam assim, e eles estão falando um pouco do final de 80 e 90, a experiência deles, pode ser que a música foi gravada em 90, mas a experiência que está na memória deles vem de 80, final de 80, quando eles falam assim, você não sabe o que é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Quem está de bobeira, que não consegue ir além desse texto, porque as suas fontes foram só essa, não vai compreender quando eles falam assim, metralhadora alemã ou de Israel. Não vai entender isso. Isso era uma dúvida comum dentro das favelas quebradas. Então, por exemplo, no final da década de 70, início de 80, por exemplo, na Rocinha, mas em muitas favelas, no Borel, na Mangueira, e muitas favelas, quando essas armas começaram a chegar. Então, na Rocinha, as primeiras que chegaram foram essa, HK. Na Rocinha, por exemplo, o traficante da hierarquia mais alta, os 3 traficantes é que usavam, mas só tinha uma. Então, esse camarada lá na época apelidou a HK de Jovelina. E aí nós, crianças, na época, né, cria da Rocinha, então a gente sabia, quando a Jovelina cantava, do que se tratava. Era um texto a Jovelina, era um texto. Vocês acham que as crianças da escola Lambicada, de Sapinhatuba, sabem, quando canta, do que se trata? Bom, não precisamos responder, mas é para a gente pensar, né, que a leitura de mundo precede a leitura do texto. Então, a gente sabia, cantou, a gente sabia, porque ele era botafoguense, então a gente sabia por quem cantou, mas a gente sabia também quando cantava que era um confronto com a polícia. Cara, vai morrer gente. Vai morrer gente, né? A Jovelina está cantando e tal. Então isso era a HK. Final da década de 80, a gente entra então na década de 90. O que aconteceu na década de 90, no Rio de Janeiro, fundamentalmente, nessa pegada que eu estou tendo aqui de contexto histórico? Veio uma ideologia complicadíssima. A ideologia do empreendedorismo e gestão da miséria das favelas. Então, foi em 90 que esse projeto neoliberal começou a trazer uma ideia de que todo camelô que estivesse lá no maior relação vendendo cidade empreendedor. E na Rocinha, por exemplo, a gente teve uma outra. A Rocinha foi um modelo, foi um piloto para uma tentativa de implantação disso, que até hoje está aí. Você vê pessoa de bicicleta, escrito Uber,
E aí você chega com o microfone lá para o rapaz e ele fala, você é empreendedor. Né? Então, década de 90 veio a ideologia do empreendedorismo, né? E quem inicia esse troço é bom da mão aos bois. Lá na Rocinha, que foi o modelo, depois foi para Rio das Pedras, depois foi para outras favelas, foi o Sebrae, em parceria com a ONG Viva Rio. Então os dois montaram uma parceria para dar cursos e etc e tal, para criar uma mentalidade empreendedora ali dentro daquelas pessoas. Para que as pessoas entendessem que a gestão da sua miséria era responsabilidade sua, e não do Estado, e não do sistema capitalista. Né? Então fizeram cursos, etc e tal, né? E eles, para poder, de alguma forma, né, ter um aval, vamos botar entre aspas, e agora eu vou ter que falar em códigos. Tá bom? Eu vou ter que falar em códigos. Agora, porque a gente está filmando e tal. Mas, para que eles pudessem ter, vamos dizer, uma limpeza moral nos seus negócios, essas ONGs, essas instituições, né? Estando dentro de um território dominado por grupos armados não estatais, vocês estão entendendo? Tá? Eles precisavam de mediadores que fizessem o trabalho sujo. Quando alguém quisesse, por exemplo, entrar no território para botar um projeto que não fosse pagar pedágio a essa galera, alguma coisa desse tipo. Eu estou falando uma coisa específica da Rocinha? Isso não tem Angra, não? Isso não tem em São Paulo, não? Isso não tem na Bahia, não? Estão assistindo a gente Bahia, Brasília, Ceará? Claro que tem. É um padrão. É um padrão de controle do território. Sabe? Então, quando você vai fechando a década de 90, a gente tem projetos em disputa dentro de favelas. E aí entra Racionais com muita força. Então a gente tinha, por um lado, um projeto que era o projeto de transformar a miséria e os trabalhadores precarizados em empreendedores da sua própria miséria. Então você tinha esse projeto, várias ONGs, vários grupos se filiavam, mas você tinha também os grupos que resistiam e propunham um outro projeto. Então você vai ter, por exemplo, a década de 90, um grande grupo, para mim, um dos mais importantes que a gente teve no Brasil, para mim, bota na minha conta, se chama PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes do Rio de Janeiro. Por quê? Porque diferente de Paulo Freire, que pensava em trabalhar, alfabetizar, conscientizando, mas no nível da alfabetização, o PVNC falou, não, a gente quer preto e preta dentro da universidade. A gente quer cotas. A gente não quer só ser alfabetizado com conscientização. A gente quer o controle dos fluxos, dos currículos que vão formar as novas mentalidades nas escolas, os novos pedagogos, os novos advogados, os novos médicos. Né? Então teve enfrentamento e vários outros movimentos sociais. Eu estou dando um exemplo desse, só para a gente não se estender mais. Bom, aí a gente fecha a década de 90, foi esse o contexto das canções que a gente ouviu aqui, desses textos. Agora, rapidamente, eu vou falar da estrutura do texto, né, de alguns artigos, músicas que a gente ouviu, e desse livro aqui, que é a biografia do Josemir, que é o camarada que viveu o Diário de um Detento. E é esse o livro dele, ele viveu, isso que está na música. Né? Então, por que essa narrativa do Diário de um Detento impacta qualquer um? Não importa a religião, não importa. Se parar sentado igual a gente fez, para ouvir Diário de um Detento, não passa ileso. Impacta a gente. Por quê? Porque ela é uma narrativa que nós estamos chamando de narrativa visceral. E o que é uma narrativa visceral? A narrativa visceral é aquela cuja pessoa que vai narrar a sua própria experiência é obrigada a abrir o seu corpo, e aí dialoga com o texto do Taíde, a música, corpo fechado, é obrigada a abrir seu corpo e se fragilizar, expondo as suas vísceras para todos. Então, por exemplo, dando um exemplo, Josemir, ao falar daquilo, você não sabe o que é caminhar com a cabeça na mira de um HK, para o Josemir,
ele ia ter que continuar dentro do presídio, depois do sucesso da música. Ou seja, as vísceras dele iam estar abertas para os carcereiros. Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que eu e Dani fizemos aqui um curso de extensão, para a Carolina Maria de Jesus, ela vai ter lá o livro Quarto de Despejo, que é o clássico dela, né? Mas o livro importantíssimo a gente não tem aqui. E se tiver na estante virtual, você vai encontrar, não vai ser por menos de R$500, né? Que é Casa de Alvenaria, que é o livro segundo, como se fosse o 2. É onde ela vai mostrar o que ela passou quando ela saiu da favela. Então, muita gente foi lá na casa da Carolina e não deixou ela em paz na casa de alvenaria dela no asfalto. Porque entenderam que ao narrar a favela igual ela narrou, ela tinha que pagar pedágio a quem ficou. Ela tinha que pagar pedágio. Então, as vísceras delas foram expostas. E você está pensando que vísceras expostas é só para os outros ver? Não, as pessoas batiam nos filhos dela. Humilhavam os filhos dela. Ela passou a não ter paz. Até que ela começou a ir desistindo dessa ideia. Por quê? Porque a narrativa dela expôs as vísceras dela. E qual é a grande sacada do Mano Brown e dos Racionais? Porque quem viveu a narrativa foi o Jocenir. Mas o Mano Brown, e aí é a genialidade do Mano Brown. O Mano Brown pega uma narrativa dura, visceral, mantém a narrativa visceral, só que de um lugar que só a genialidade faz, que é, como disse o Deus, o lugar da arte. Né? Então ele não perde a pegada analítica, ele não perde a pegada teórica, né? Mas mantém. E eu quero mostrar para vocês, para encerrar esse ponto, vou pegar o livro e vou mostrar para vocês na prática como é que ele fez. Deixa eu achar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ele fez. Como tem muitas. Aqui. Eu falei lá no link, lá, eu e Mário, em alguns desses links que a gente enviou antes de começar, né, que tem uns links que os Racionais, o próprio Mano Brown explica como é que foi o encontro dele com o Diário de um Detento, Josemir, que ele pegou o caderno de um detento, que era esses cadernos aqui e tal. Mas eu vou ler um texto aqui, como é que está narrado, para vocês verem a genialidade de transformar na música Diário de um Detento. Então está narrado assim, ó. Desde o dia em que Nego Nardo e Adrenalina foram transferidos, ninguém mais havia me prejudicado. Isso porque eu já ganhara moral na cadeia. E, ademais, todos respeitavam os presos da cela onde eu me encontrava. Eu procurava vencer o tempo. Na cadeia, o tempo anda em câmera lenta. Então, o cara tem essa capacidade de um texto desse, ele pensa na cadeia, o tempo anda. Então, ele pensa isso e isso vira o verso. Compreende a genialidade? É disso que eu queria falar para vocês, para fechar esse ponto. Tá? E por fim, eu vou propor a vocês, vamos ver se consegue, né? Uma leitura, um exercício de leitura. Tá? Muitas vezes, eu faço essa experiência, a Dani também, a gente já fez muitas experiências em outros projetos, né? O Mário agora comigo, a gente está entrando um pouco nessa experiência. Muitas vezes a gente fala com uma professora, e a minha esposa é professora de português, né? E trabalha tanto na Maré, quanto também em Maricá. Então, assim, escola pública, concursado e tal. Então, muitas vezes, a gente discute com o professor, conversa com o professor e fala: por que você não trabalha as músicas de Racionais na aula? Tá? Por que a gente não trabalha as músicas de Racionais na aula? Então, tem muitas respostas. Tem resposta que é que eu não entendo direito a letra. Só que essa resposta é um pouco complicada, porque, né, você olha e fala: peraí, eu vou botar para você, eu já fiz experiência. Peraí, eu vou botar a letra aqui para você ouvir aqui, porque não é possível que você esteja entendendo. Né? E aí você fica pausada a narrativa. Não, entendendo você está. Então, tem elementos, né, que não permite, né, muitas vezes, o que não deixa confortável, muitas vezes, ou com medo mesmo, algumas pessoas de trabalhar. Então, eu quero ver se a gente consegue fazer um exercício de leitura. Eu vou botar um texto aqui, para a gente ler. Está naquela... que é Guerra dos... Vamos ver se vai dar, né? Tomara, acho que se não rolar, tudo bem. Você já baixou. A gente manda no WhatsApp depois. Você botou tudo dentro aí.
Não, você botou nessa, não. Isso. Vê se consegue enxergar. Consegue enxergar? Essa não, é a outra. É a outra. Essa aí. Consegue enxergar o que está nessa imagem? Vamos olhar para esse texto como um texto-imagem, ok? A gente trabalhou com texto música, agora a gente vai olhar para lá como texto-imagem. Dá para enxergar aquilo ali? Ó, de um lado, está muito ruim, eu vou mandar depois pelo Face, vai ficar melhor. De um lado você tem ali um jovem, bem jovem, né, com um fuzil. Do outro jovem foi retirado do site, lá do documentário do History Channel. Então não foi, tá lá, é um documentário oficial, eles lá e tal. Eu fui lá e tirei essas fotografias. Então, vocês percebem que se eu perguntar para vocês aqui, alguma de vocês aqui, leiam aquele texto ali para mim. Se eu pedir para vocês lerem aquele texto ali para mim, muitos de vocês podem ler assim, bom, o que trata esse texto? Grosso modo falando, da guerra do Vietnã. Trata da guerra do Vietnã, foi uma guerra fria, e etc e tal. Se eu pedir por exemplo, a um professor que estuda questões de sociologia, outros tipos de questões, um acadêmico, etc e tal, até mesmo um estudante de vocês aqui, estão entranhados, a leitura que pode ser feita daquilo ali é a guerra do capitalismo contra o socialismo. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, não é isso? O que tem ali? Então, não, eu não vou ler só como guerra do Vietnã, eu vou mais além. Então ali é capitalismo contra socialismo. No entanto, se você pegar um menino, né, que é obrigado a conviver em território armado, e armado por grupos não estatais, que conduzem as formas de sociabilidade violenta do local. Se você perguntar a um menino desse, e pode ser um menino religioso, de família religiosa, mas um menino ou uma menina que é obrigada a conviver, ir para a escola, passar e tal, pode ser que um menino desse da Lambicada, da Rocinha, do Belém, pode ser que ele olhe para esse texto e leia diferente. E ele olha para ali e fala assim, ai tia, sabe o que é isso aí? Não é nada disso não. Isso aí é a guerra dos fuzis. Ali, tia, é a guerra do M16 contra o AK-47. Qual é o M16 ali? Quem de vocês consegue ler isso? A imagem está ruim. Mas o M16 é aquele que o pente não é torto. E o AK-47, agora você já consegue ler onde está o AK-47. Onde o pente é torto. Compreende? E aí, quando a gente fala, vamos partir dos saberes que estão os nossos estudantes, muitas vezes eu pergunto para alguns desses teóricos, tem coragem? Tem coragem? Espero que a gente tenha, nesse primeiro momento, como é o primeiro dia e tal, a gente tenha feito essa primeira parte do contexto. Agora eu passo para o Mário, que vai contextualizar um pouco do ponto de vista de São Paulo, tá bom? Obrigado aí.